Boa noite, Roger. Eu gostaria de saber do amigo o que é que achou do comportamento da equipe e se houve ansiedade no início do jogo pelos resultados anteriores do time. Boa noite. Acho que todos esses elementos acabam, querendo ou não, entrando para dentro do campo, né? Mas não sei se foi ela que a ansiedade que nos atrapalhou ali naquele início, porque foi um primeiro tempo equilibrado, né, de poucas ações. O Internacional conseguiu uma bola de bola parada, uma única oportunidade. Nós finalizamos de fora da área, criamos algumas oportunidades de acessar a área pelo lado com a vitória pessoal do Marco, né, que enquanto teve energia conseguiu levar a gente à frente. Agora sim, no segundo tempo, depois do primeiro tempo equilibrado, aí sim nos faltou, na verdade, a capacidade para seguir mantendo esse jogo equilibrado para que a gente pudesse chegar à vitória. Um gol muito cedo, né, uma jogada pelo lado, onde a gente estava montado, né, não foi uma jogada rápida, não foi uma jogada, né, de contra-ataque, e a gente permitiu, né, a organização pelo lado, que foi finalizada pelo Guerreiro. E quando individualmente, né, muitas peças não funcionam, aí sim entra a ansiedade, né, depois do gol do adversário do Internacional. A gente ainda reuniu forças, né, para diminuir, né, quando estava num bom momento, né, a gente novamente cometeu um equívoco que deu novamente a vantagem ao Internacional. A ansiedade de campo pelo momento, não tenha dúvida. Mas sobretudo, né, numa noite, né, que individualmente muitos, né, estiveram abaixo. Quando isso acontece, inevitavelmente o adversário se valeu dessa situação. Roger, a gente sabe que a bola em muitos momentos pune. O Bahia errou muitos passes no primeiro tempo e conseguiu sair ileso com 0-0. No segundo tempo acabou, como você disse, em uma falha defensiva, tomando um gol, que foi o primeiro em 2 saídas equivocadas, 2 erros de passe, mais 2 gols. O que fazer para corrigir tudo isso, com pouco tempo para treinar, muitos jogos para cumprir e uma defesa que vinha tão bem, 10 jogos sem tomar gols, e de repente 4 jogos toma praticamente 10 gols. O que fazer para corrigir isso? Não foi em função do sistema ter diminuído de força ou desorganização. Em função do adversário, em função do momento do campeonato, que o campeonato nos ofereceu essas 2 últimas oportunidades de chegar no G6, e talvez nós não tenhamos sabido lidar bem com essa situação, né, permitindo que a ansiedade tomasse conta em alguns momentos, né, a ansiedade do nosso torcedor, né, que vem nos incentivar acreditando sempre que é possível. Como você disse, né, normalmente uma defesa que vinha sem sofrer gols e acaba... foi justamente para o Internacional, acho que o outro momento que nós tomamos 3 gols, né, o Botafogo, né, fora, né, nosso time não costuma sofrer gols, né, muitos gols, né, todos nós tivemos 14 jogos sem ser vazado. Isso agora o que eu falei para os atletas e frisei no vestiário, que a gente não pode esconder a má atuação, principalmente no segundo tempo. Muitos erros individuais, né, trabalhar para corrigi-los, mesmo com pouco tempo, né, mas não tirar a nossa confiança. Essa confiança nesses últimos 10 jogos, a motivação, né, que é o que vai fazer a diferença. Nós não podemos dar um passo atrás, né, e jogar com a desconfiança do nosso estádio contra a gente, né, como foi assim lá no começo, quando eu cheguei, né, que havia desconfiança em cima de muitos jogadores que iam para campo, né, pela ansiedade, pelo momento instável. O campeonato ainda está muito aberto para a gente. Esse bloco de 6 jogos está se mostrando muito ou tão difícil quanto ele foi no primeiro turno. Nesse mesmo bloco nós fizemos 6 pontos no primeiro turno, com os mesmos jogos. Agora nós temos 3 jogos, 4 jogos, uma vitória só nesse bloco. E isso a gente tem que avaliar, obviamente. Mas como eu disse, eu não posso e nós não podemos tirar a motivação desse grupo de jogadores que estão no seu limite. O limite da treinabilidade, o limite da capacidade, e o que vai fazer a diferença é ter cabeça boa para jogar.
Se a partir desse momento nós entrarmos em campo extremamente ansiosos, a bola vai queimar no pé. E daí nós temos mais dificuldade do que tivemos hoje. Roger, nos últimos 12 pontos jogados aqui em Salvador, o Bahia só levou um pontinho de São Paulo. Você entende que nessa faixa do campeonato sua equipe está com declínio técnico? O Bahia está caindo tecnicamente? No jogo de hoje nós tivemos um declínio técnico, notadamente. Hoje nós falhamos tecnicamente em muitos momentos, alguns momentos simples, e o fator local que foi muito forte no nosso primeiro turno, nesse momento não está sendo. Nós ainda estamos conseguindo equilibrar um pouco, porque nós estamos vencendo mais fora do que em outros momentos. Então ainda há esse equilíbrio. O ideal é você fazer como mandante o dever de casa, que é como mandante que você vai conseguir pontos importantes. Esse bloco, são 4 dos 6 jogos, eles são fora de casa. Então agora a gente sai para 2 momentos fora de casa, e fora de casa nós estamos tendo um bom retrospecto. A gente precisa manter isso para recuperar esses pontos que nós estamos deixando em casa, perto do final do campeonato, tecnicamente alguns jogadores oscilando, a capacidade de reação a gente continua tendo, porque a gente se mantém vivo no jogo, mas porém nesses momentos de ansiedade tu vai falhar um pouco mais quando você se depara com um adversário qualificado e às vezes não tem tempo para se recuperar em um segundo momento. Esse também foi o cenário hoje. Eu saí muito frustrado, o torcedor também. Eu acho que o torcedor até saiu um pouco frustrado, porque viu, como eu falei para os atletas no vestiário, não faltou esforço, não faltou transpiração. O que nós tivemos foi um baixo nível técnico de alguns, e que a gente sabe que frente a adversários de grande porte, você oferecer essa oportunidade não tem uma segunda chance. Perfeito. Roger, 2 perguntas aí. A primeira, por que não continuar com o Guerra? Você sempre confiou nesse jogador, que hoje você modificou colocando o João Pedro. E a outra, o Bahia está perdendo no setor de meio campo. A gente vê que os 2 últimos adversários jogam mais ou menos com 5 jogadores no setor de meio campo. O Bahia perdeu aí, não soube preencher o setor de meio campo nesses 2 jogos. Quer dizer, obviamente no jogo de hoje. Eu não te confesso que eu não vi o Internacional com 5 jogadores no meio campo. O Internacional jogou quase com um meio atacante hoje, se aproximando do Guerreiro. Mas justamente a opção pelo João foi para que a gente retomasse essa capacidade de ter o controle do meio. E por que não a opção pelo Ronaldo, por exemplo, que vinha jogando anteriormente? Porque o Ronaldo tem uma grande capacidade de marcação, porém o João tem um pouco mais de saída e chegada no campo de ataque. E assim como eu optei pelo Guerra em outros momentos, jogando fora de casa mesmo, para a gente ter o controle pela técnica, hoje eu optei pelo controle pela força do João e pela capacidade de levar o time à frente. Porque a gente sabia que em muitos momentos não ia conseguir propor o jogo no Internacional, não ia conseguir ter o controle técnico e a gente teria que ter força para retomar. E a entrada do Marco, obviamente, eu acho que surtiu o efeito que a gente queria. À medida que nós saímos atrás do placar logo no segundo tempo, a minha iniciativa foi devolver esse controle e botar um jogador um pouco mais leve, que foi o Guerra novamente. Eu poderia ter tentado com o Guerra assim, não tem problema, mas não veria problema, mas pela estratégia e pelo que a gente imaginava que o adversário vinha, foi a escolha que eu fiz. Bahia! Bahia!